Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jamile e se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, na verdade esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu irei lançar aqui falando sobre a minha experiência com a esterectomia total que eu fiz tem 26 dias, né? Que eu realizei esse procedimento cirúrgico. E eu fiz o primeiro vídeo, né, com a reflexão, falando sobre o momento, ali eu tava com 23 dias de que eu tinha feito a cirurgia. E hoje eu quero iniciar falando sobre o meu histórico menstrual, né, como foi que eu cheguei até esse momento de fazer uma cirurgia, aos 38 anos, que é a minha idade atual. Bom, eu tive minha primeira menstruação aos 13 anos, né? Que é uma idade bem comum, assim, pelo menos ao meu tempo, né? As meninas menstruavam um padrão, assim, de 12, 13, né? 14 anos, já mais tarde, né? Quem menstruava mais tarde. E eu menstruei ali naquele padrão aos 13 anos de idade. A minha primeira menstruação é bem aquela história de chegar na escola, sabe? Chegou na escola, ok, tive a minha primeira experiência com a menstruação. Depois disso, eu não vou me recordar quanto tempo eu fiquei sem menstruar, mas eu lembro que eu fiquei alguns meses, não foram muitos, mas fiquei alguns meses sem menstruar. E aí, isso é uma memória minha, eu não tenho exata certeza, né, se tá certinho, mas a minha lembrança é essa. E aí, quando a minha menstruação veio de novo, veio normal, né, o fluxo. Aí ficou alguns dias, foi embora, né, finalizou e vamos dizer que assim, um dia depois voltou do nada, voltou, mas já voltou com um fluxo muito esquisito. E aí eu já tive a minha primeira experiência traumática com a menstruação, aos 13 anos de idade, que foi um fluxo extremamente intenso, ao ponto de eu não conseguir ir para a escola. Eu lembro que eu fiquei quase um mês sem ir para a escola. E eu fiquei exatamente esse período também sem menstruando. Eu fiquei exatamente um mês menstruando, depois que ela voltou, que a menstruação voltou. Era um fluxo muito intenso, eu sentia muita cólica, só que a cólica não incomodava tanto quanto o fluxo, e era muito coágulo, muito, muito, muito. Eu me lembro de uma cena assim, eu agachada no banheiro, saindo os coágulos, porque eu tava tão cansada de ficar trocando de roupa o tempo todo, que eu ficava, às vezes, um tempão no banheiro, agachada, só deixando o fluxo sair. Sem saber o que fazer, assim. Minha mãe inicialmente achou que era assim uma menstruação normal de um adolescente, mas não passava. Ela chegou a me levar no médico, mas assim, aquela questão de SUS, né? Eu não tinha plano de saúde. E quando eu fui no médico já para ver, aí eu toco nessa parte depois. Quando eu fui no médico, né, eu consegui um atendimento, porque teve que esperar a marcação. Na verdade, a menstruação já tinha até ido embora. Porque como eu não cheguei a passar mal, eles não encararam aquilo como uma emergência. Então, só teve uma marcação. Minha mãe fez uma marcação no postinho, esperou o atendimento e eu fiquei nessa. Eu lembro que eu usei fralda geriátrica para segurar. Minha família nessa época também não tinha muita instrução do que fazer. Eu era uma menina na puberdade, ainda não tinha nem namorado, que isso foi uma coisa que o médico questionou, né? Se eu tinha feito um aborto. E eu me lembrei disso porque o médico queria fazer um exame com toque e minha mãe falou: não, ela nem namorou ainda. Eu não tinha nem beijado na boca ainda, com essa idade. E ele falou assim: mas será que não foi um aborto? Ele achou que eu estava abortando, mas não tinha como abortar porque eu ainda não tinha iniciado a minha vida sexual. Então, no fim das contas, nunca descobri exatamente o que foi. Quando no ultrassom, eu lembro que a única coisa irregular que apareceu foi um cistozinho no ovário. Só que esse cisto, assim, tipo assim, era um cistozinho pequeno. E o médico falou assim: eu acho que esse tipo de cisto aqui, o corpo vai absorver, o que eu me lembro mais ou menos é isso.
E realmente nunca mais foi encontrado esse cisto no meu ovário. Eu nunca tive problema com os ovários durante todo esse período. E essa minha hemorragia, esse meu período que eu fiquei 30 dias menstruando, nunca teve uma explicação. A verdade é essa. E foi essa minha primeira experiência. E eu vou dizer pra vocês, a gente não sabia o que fazer assim. Mas, inexplicavelmente, uma amiga, que na época eu frequentava uma igreja até, e uma amiga indicou um chá de boldo. Eu sempre tomei muito chá, que minha mãe tinha esse hábito do chá, é um hábito que eu mantenho na minha vida, né? Porque desde pequenininha minha mãe me deu muito chá. E aí eu lembro que uma amiga falou assim, dá ela um chá de boldo aí, e levou um boldo lá na casa de minha mãe. Ela levou esse boldo. E minha mãe fez esse chá, e milagrosamente minha menstruação cessou. Se eu não me engano, isso aconteceu no dia 31 de dezembro. Eu acho que foi bem no dia do Réveillon, porque eu ia pra igreja, eu fui com uma saia branca ainda, eu lembro, assim, minha mãe falou. Mas é a roupa que eu tinha preparada pro Réveillon, né? E aí a menstruação simplesmente cessou nesse dia. Mas essa foi minha primeira experiência com a menstruação, assim, irregular. Depois disso, a minha menstruação, ela passou a vir todo mês, né? Nunca foi uma menstruação de atrasar o ciclo, assim, bem certinho, mas alguns meses ela ficava mais dias. Tinha meses que ela ficava menos dias, tinha meses que ela ficava realmente mais dias. Às vezes eu cheguei a ficar assim uns 10 dias menstruada. Tudo isso assim durante a adolescência. Eu acho que é a minha pior fase menstrual, assim, com essa questão do fluxo e com a irregularidade dos dias, foi na adolescência, porque realmente ela às vezes ficava uma semana, mas às vezes ficava 15 dias com resquíciozinho, aí ela saía e voltava. Então, eu me recordo, assim, de ter essa etapa bem chata, assim, com a menstruação. Eu usava muito absorvente. E uma característica do meu fluxo menstrual é que sempre foi com muito, muito, muito coágulo. E eu não tinha noção de que isso era normal. Eu não tinha noção. Quando eu estava já, né, entrando ali na fase adulta, trabalhando, tinha 19 anos eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar bem novinha, mas com 19 anos na empresa que eu estava, já tinha um plano de saúde, aí eu fui, né, fazer um acompanhamento melhor ginecológico. E eu lembro que todas as ginecologistas que eu fui, eu falava sobre alguns incômodos que eu tinha, né, da menstruação. E sempre o que eu ouvia, eu falava assim, é normal, cada pessoa tem um tipo de ciclo. Eu acho que nessa época as pessoas ainda não investigavam direito a endometriose, por exemplo. Porque depois de muitos anos que a internet facilitou o acesso a essa informação, na verdade, né, da endometriose, que eu percebi que muitos dos sintomas que eu tinha a minha vida inteira estavam muito relacionados à endometriose. Tenho esse diagnóstico? Não, até hoje não tive, porque também eu não cheguei a fazer o exame. Eu ia fazer agora antes da cirurgia, mas assim, já estava muito perto da cirurgia, aí eu deixei fazer a cirurgia mesmo e depois dar uma investigada se ainda ficou alguma coisa, né? Porque aí eu vou cuidar disso nessa questão, se ainda me ficar algum incômodo. Mas voltando ali ao histórico, então assim, quando eu comecei a ter acompanhamento ginecológico mesmo, né? Já tinha vida sexual ativa. Na fase adulta, a menstruação ela já passou a ser um pouco mais regular em relação à quantidade de dias, mas continuou com muito coágulo, um fluxo variável, que alguns dias era muito forte, algum dia muito fraquinha. E eu me lembro que uma vez eu perguntei à ginecologista sobre essa questão do coágulo, já adulta, eu perguntei de novo, e ela falou, é normal ter alguns coágulos. Eu falei, mas o coágulo grande, ela é normal, algumas pessoas têm coágulo. Bom, eu não tinha de onde buscar mais informação e eu achava que era normal mesmo conviver com aquele sofrimento que eu tinha todo, de cólica, de dor, de passar vergonha na rua, de sujar roupa. Muitas vezes, passei várias vezes vergonha em relação a, do nada, sujar roupa na rua. Só mulher que passa por isso sabe o constrangimento, né? Que chega uma hora até que você já, mais, assim, para um adolescente, é mais complicado, porque tudo a gente se envergonha, né? A gente se incomoda, tem vergonha das coisas.
Uma outra coisa também que eu sempre tive de incômodo depois que eu comecei a minha vida sexual ativa, né? Foi a questão do incômodo durante a relação sexual. Eu sentia uma dor incômoda, muito chata, e às vezes após também. E eu cheguei para um ginecologista novamente e falei: doutora, eu sinto muito incômodo. Ninguém me disse que aquilo era certo ou errado, mas eu achei estranho. E eu perguntei para a ginecologista e ela falou: é normal, depende da posição. Eu falei: qualquer posição? Ela: é normal. Então, ficou por isso mesmo. Eu nem sabia da existência da endometriose, né? Até então. Aos 23 anos, eu botei aqui no históricozinho, que foi outra data marcante, mais ou menos ali por volta dos 23 anos. Eu fui na ginecologista fazer uma transvaginal e meu útero estava com 70% a mais de volume, estava grande, da idade e tudo. E a médica falou: olha, é melhor você tomar anticoncepcional. Aí eu fiz um tratamento com anticoncepcional e eu passei 1 ano menstruando. O anticoncepcional, que é um bem comum, que é o gestanol, o nome é assim, esqueci. Ele é bem comum e as pessoas se dão super bem, ele é mais tranquilo, esse anticoncepcional. Mesmo assim, com esse anticoncepcional, minha menstruação não cessava. Eu passei 1 ano menstruando praticamente. Era uma menstruação fluxo normal? Não. E era para tomar cartela colada. Eu tomava cartela colada todos os dias, tomava um comprimido. Só que a menstruação ficava sempre com um escapezinho, manchava a calcinha, dava candidíase porque eu tinha que ficar usando protetor diário, sabe? Então, assim, muito incômodo. O anticoncepcional não funcionou. Depois eu testei outro, também não funcionou. E mexeu muito com algumas coisas em mim, eu não gostei. Depois disso, assim, eu continuei indo esporadicamente, né? Quando eu podia, quando eu tava com plano, quando eu podia pagar, porque nem sempre tinha plano de saúde, nem sempre eu tive. Agora mesmo, todo o meu procedimento foi pelo SUS. E aos 28 anos, novamente, por volta de 28, 29 anos, eu fiz novamente tratamento com anticoncepcional para suspender a menstruação. E foi mais uma vez, 1 ano menstruando. Direto, com escapezinho, não cessava. Não adiantava, não cessava. Então eu ficava muito irritada e parava de tomar o anticoncepcional para menstruar normal. Aí eu comecei então a me conectar com tratamentos mais naturais, né? Para menstruação. Eu falei: não, eu preciso resolver isso de alguma forma. Eu quero fazer as pazes com o meu ciclo menstrual. E até então eu não imaginava que eu tinha algum problema de saúde, que eu poderia ter alguma coisa ao ponto de precisar tirar o útero, nem pensava sobre isso. Mas nessa fase, com 27 anos, eu já estava com mioma. Já tinha uns 2 miomas pequenininhos. Então eu já tinha descoberto o mioma, tinha um mioma pequenininho, e eu fiz esse tratamento com anticoncepcional exatamente para não crescer, né? Com os 27 para 28 anos. Foi de novo esse processo aí. Até que eu parei e decidi ver formas mais naturais de cuidar da minha menstruação. E aí eu comecei a usar coletor, absorventes de tecido, sabe? Coisas ritualísticas, né? Que tem de sagrado feminino. E eu fui fazendo as pazes de fato com o meu ciclo menstrual. Ele continuou sendo um fluxo intenso em alguns dias, mas nessa idade, assim, já chegando aos 30, depois dos 30, eu já não tinha mais muitos dias, mas assim, tipo, a menstruação regulou um ciclo certinho, tinha um ciclo certinho, assim, o ciclo é de 30 dias, geralmente, o ciclo, né, de completo. E porque eu passei a acompanhar, então é uma coisa que eu vou até agora não ter mais esse acompanhamento. Mas eu acompanhava os meus ciclos mensalmente, que eu tinha a mandala lunar, sabe? Eu fazia a mandala lunar. E aí eu sabia quando ela ia chegar, quando não ia, né? Eu acompanhava todo esse meu período. E a minha menstruação, ela tinha uma média de ficar 5 dias, geralmente 2 dias, o fluxo bem intenso. O primeiro dia fraquinho, aí o primeiro dia fraquinho, aí o segundo e terceiro dias intenso, quarto e quinto dias mais fraquinho, né? Quinto já quase nada.
E eu fui convivendo com isso, com a cólica, né? Aprendi a tomar alguns chás para ajudar, né? Consumir algumas folhas para ajudar ali na regularização do ciclo. Eu também usava muito uma bolsinha térmica para cólica, sabe? Eu mesma que fiz a minha até. E essa bolsinha térmica me ajudou muito no alívio da cólica, que é feita com sementes e ervas. E eu achei tão boa que na época eu fiz até umas para vender, porque eu falei, nossa, as pessoas precisam descobrir isso aqui, que é uma coisa muito simples e que me ajudava muito, para não precisar ficar tomando tanta medicação, né? O tempo todo medicação. E o que acontece? Né, tive essa conexão e tal, e continuei ali acompanhando, fazendo os exames para ver como estavam os miomas. Apareceu mais um mioma, e aí, mas continuava pequenininho e tal. Só que depois da pandemia, eu comecei a me envolver com empreendedorismo. Empreendi, aí passei a ficar ali só naquele foco, participei de alguns projetos, de alguns editais, e estava super envolvida e meio que descuidei, né? Foi a partir de 2022, de 2020. E em 2023, eu dei uma relaxada assim nesse período, aí depois ainda dei uma acompanhada, mas eu relaxei realmente. Mas a partir de 2023 mesmo foi que eu não prestei mais atenção nessa questão da minha menstruação. A partir de 2022, desculpa, 2022. A partir de 2022 eu dei uma abandonada real, assim. De ver como eu estava, de fazer a transvaginal, que eu tinha que fazer todo ano, às vezes eu fazia de 6 em 6 meses, né, eu fazia algumas ultrações, porque eu tinha outras questões que eu acompanhava também, eu tive hipotireoidite de Hashimoto, que eu tive, e eu acompanhava também um nódulo na mama, que eu acompanho há muitos anos, que foi nessa mesma época que me apareceu o mioma, com 27 anos, e me apareceu esse nódulo na mama também, e depois eu tive a hipotireoidite, foi tudo junto, assim. Eu não sei se foi depois de um escape emocional, porque eu perdi meu pai nessa época. Meu pai faleceu e, em decorrência disso, me apareceram, né, algumas coisas autoimunes. Essa hipotireoidite de Hashimoto mesmo, eu tive a crise nessa época. Tanto que hoje eu nem tomo mais medicação, eu só faço exames para acompanhar e ver como estão as taxas de hormônios, porque eu tenho a doença, mas ela não está ativa, né? Ela regularizou. Depois eu começar a acompanhar, comandá-la, com tudo, a partir de 2022, que eu debandei total, assim, abandonei o meu processo de cuidar mesmo, de fazer exames, porque por causa da faculdade eu entrei na Universidade Federal e eu fiquei totalmente sem tempo, trabalho, faculdade, sabe, para pessoa adulta, assim, muitas coisas, cuidar de casa, cuidar de trabalho, faculdade, uma Universidade Federal ainda, preciso dar uma olhada nisso. Deixei de mão essa minha questão menstrual. Fui vivendo ali, aguentando os 5 dias de menstruação chata e o resto do mês de boa. Quando foi, no final de 2024, assim, nos últimos meses, vamos dizer que outubro e novembro, eu comecei a tomar um extrato de juba de leão, que é um cogumelo, que era para foco e concentração, porque eu sou meio esquecida, bastante esquecida. E aí eu comecei a tomar esse extrato de juba de leão. Nos 2 meses que eu tomei esse extrato, é coincidência ou teve influência? Eu não sei, não tenho nenhuma comprovação. Mas esse extrato, esse período foi que eu descobri que eu estava, o que estava acontecendo dentro de mim. Eu tomei esse extrato e meu ciclo menstrual no mês veio esquisito, assim. Ele veio mais forte desde o primeiro dia. Eu me senti mais inchaço no útero, assim, comecei a sentir um volume esquisito. E eu comecei a prestar atenção mais, assim. A menstruação ficou forte quase todos os 5 dias da menstruação e eu achei muito estranho. No segundo mês aconteceu a mesma coisa, só que eu já estava sentindo um volume na barriga. Eu falei, nossa, parece que é uma bola aqui, uma coisa esquisita. E aí, em dezembro, eu fui fazer o exame de transvaginal e uma ultrassom, porque eu estava sentindo um incômodo próximo à região do ventre, que eu estava achando esquisita. Eu não sabia dizer de onde vinha esse incômodo, mas eu estava sentindo um incômodo abdominal. E eu fui fazer a ultrassonografia achando que era alguma coisa no abdômen. E aproveitando esse gancho da ultrassonografia, já fazia transvaginal também.
Quando eu fiz, na ultrassonografia, a médica, que ela já, eu fazia sempre meus exames de imagem lá nessa clínica, então tem um histórico lá, né? Aí ela falou, você ficou um tempo sem vir e tal. Eu falei, Ela falou, não, que seu último exame foi em tal ano. Ficou um tempinho sem vir, né? Aí quando ela olhou, a partir da ultrassom mesmo, ela já viu que meu útero estava com volume muito grande. E os miomas tinham crescido, e eram 4 miomas agora. Um já tinha até meio que calcificado, mas tinha um muito grande, que era de uns 9 centímetros de diâmetro, né? Que eles são redondinhos, né? Bem redondinhos. E eram 4 miomas. E com o crescimento dos miomas, o meu útero, ele cresceu muito. Então, o útero que tem um volume médio, parece que de 90 centímetros cúbicos, né? O meu estava com 563 centímetros. Então, a médica falou, você vai ter que procurar acompanhamento. Isso aqui já é um caso provavelmente cirúrgico. Você está com um volume uterino de uma gestação de 5 meses, de mais de 5 meses. Aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, em que momento isso aconteceu, né? Só pode ter crescido assim nos últimos 2 anos. Eu achei que foi rápido. Que deu esse start, assim, sabe? E eu fui buscar acompanhamento, né? E aí, esse acompanhamento eu trago pra vocês no próximo vídeo, porque esse daqui já ficou muito longo. Então, eu vou pausar aqui essa minha questão do histórico menstrual. Mas foi isso, né? Eu tive... foram esses os acontecimentos mais marcantes. Mas como foi meu diagnóstico, eu trago no outro vídeo, então. E como eu consegui ir ao hospital, tudo, eu falo com vocês em outro vídeo, tá bom? Se você quiser compartilhar aqui também a sua experiência com o fluxo menstrual, com o ciclo menstrual, deixa aqui nos comentários, fala um pouco sobre você pra gente ter essa troca bacana, tá bom? É isso, muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até mais.